o programa Saúde Feminina entrando no ar ao vivo para todo o Brasil pela sua Rede Mulher de Televisão e Rede Família. Hoje é quinta-feira e é dia de falar aqui no Saúde Feminina sobre a saúde dos nossos dentes, da nossa boca, que é uma coisa super importante, né? Eu me lembro, faz algum tempo eu escrevia num jornal e tinha um jornalista lá, um dia ele escreveu um artigo que dizia assim: no Brasil quem tem dente é elite, não é? Ainda bem que nós estamos mudando isso devagarinho, né? E as pessoas estão se conscientizando e a gente tem flúor na água, então também já previne um monte de coisa. Tudo isso é muito bom, mas a gente precisa sim conhecer tudo sobre a saúde dos nossos dentes, que é para ficar com todos eles para sempre, né? Até a hora da morte, morrer com 32 dentes, todos seus, na boca. Esse que é o ideal, tá bom? Então, se você tem alguma pergunta sobre o nosso tema de hoje, que é gengiva sangrando nas crianças e nos adolescentes, você pode ir usando a nossa central de atendimento desde já para fazer sua pergunta aqui para os doutores que estão no estúdio, tá bom? Então, ó, os números da central de atendimento: 0 operadora 11 50 51 20 65 e 50 51 30 92. E o fax 50 51 34 68. Estou esperando a sua pergunta sobre gengivas sangrando nas crianças e nos adolescentes, tá? Bom, vamos ver a nossa efeméride feminina de hoje? Vamos lá. Em 17 de junho de 1865, porque hoje é 17 de junho de 2004, quinta-feira. Em 1865, nasceu a doutora Susan LaFlèche Picotte. A doutora Susan era filha de um chefe de uma tribo indígena americana. Ela nasceu numa reserva de índios, na Nebraska. Estudou em Nova Jersey, numa escola para moças. A Associação de Mulheres Índias forneceu uma bolsa de estudos para que ela cursasse a Faculdade de Medicina para Mulheres na Filadélfia. Você se lembra que a primeira mulher médica lá do mundo, né, formada oficialmente em medicina no mundo, foi a Elizabeth Blackwell. Ela se formou em 1848. A doutora Susan nasceu em 1865. Então a gente já tinha uma escola para mulheres médicas, né, lá nos Estados Unidos. Mas lembra aquela inglesa que eu falei outro dia também, que foi a primeira médica britânica? Essa também não conseguiu estudar, né? Teve que ir para a França para se diplomar, é verdade. Bom, em 1894, a doutora Susan casou-se com Henry Picotte, mas ele morreu em 1905. A doutora Picotte lutou contra o vício do alcoolismo nas reservas indígenas e militou nos movimentos que defendiam as causas dos índios americanos. Acabou fundando, em 1912, um hospital que hoje leva o seu nome. Doutora Susan LaFlèche Picotte morreu em 1915, com apenas 50 anos de idade. Ela que nascera, como eu já disse, em 17 de junho de 1865. Você imagina, né, para uma mulher americana, índia, se formar médica naqueles tempos lá, em 1800 e qualquer coisa, que barra que não foi, né? Porque você sabe. Bom, é isso aí. Quero falar do meu livro para você, A Menstruação e Seus Mitos. Aqui você encontra tudo o que decorre da sua menstruação. Aquelas coisas sensacionais, maravilhosas, gostosíssimas, como tensão pré-menstrual, ovário policístico, endometriose, cólica, dor de cabeça menstrual, etc, etc. Tá tudo aqui com revisão científica do professor Dr. Dirceu Mendes Pereira. Para você, tem em todas as livrarias no Brasil todo, você encontra A Menstruação e Seus Mitos. E tem também os contos, né, que narram os muitos mitos que a humanidade já teve e ainda tem sobre a nossa menstruação, tá certo? E olha que é mito para ninguém botar defeito. A própria menstruação é um mito, né? Porque menstruar não é natural. É verdade. Por quê? Pergunta aqui pro meu livro que eu te explico, tá? Então tá bom. Bom, agora é hora de ver o nosso indicador de saúde. Vamos lá, Irineu, pode rodar. Com a mesma eficácia e padrão de qualidade dos remédios de marca que fabrica, a Novartis possui uma linha de genéricos que custam até 50% menos. Genéricos, exija Novartis.
Para falar sobre as gengivas sangrando nas crianças e nos adolescentes, estou recebendo hoje mais uma vez com muita alegria Dr. Eduardo Saba Schuff, periodontista e professor titular de periodontia da Unicastelo, e também a doutora Adriana Mazzoni, que é odontopediatra. Obrigada, doutores, pela presença. Doutor Eduardo, tem muita mãe ou muito jovem mesmo por aí que vê gengiva sangrando, escovou o dente, a gengiva sangrou, acha, não, tudo bem, eu machuquei, não é nada, é só hoje. É assim mesmo? Existe isso? A gengiva pode sangrar e não ser nada? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, Isabel, pelo convite. A gengiva, na realidade, ela só sangra quando existe algum processo inflamatório. A gengiva não sangra de per si. Então, nas crianças, os pais devem se preocupar quando existe um sangramento, porque está existindo uma falha de higienização. Nos adultos, eles também devem procurar o seu cirurgião dentista para que ele avalie que tipo de sangramento é esse, o que está acontecendo, isso não é normal. E também na senilidade, nós temos um sangramento e cada uma dessas faixas etárias pode se traduzir em alguma coisa. Então, o ideal é que todos procurem o cirurgião dentista para que obtenham informações sobre esse sangramento. Existem também fatores relacionados à parte hormonal, então, tanto a partir do climatério, quando as mulheres já entram na fase da menopausa, existe uma movimentação hormonal atípica que faz com que nós tenhamos sangramento com mais facilidade. Bem, enfim, esse assunto é um assunto meio grande. E menstruação, também tem alguma coisa a ver com isso? Na faixa da menstruação, na fase da menstruação, nós temos uma condição bem interessante. Por quê? Existe um aumento de micro-organismos exacerbados, de alguns tipos de micro-organismos que são justamente periodontopatogênicos, ou seja, que causam problemas à gengiva e ao periodonto. E aumentam muito esses micro-organismos, e com esse aumento nós temos uma maior facilidade de ter problemas, além também da movimentação hormonal, que vai facilitar a inflamação gengival. Então, por vezes, nós poderíamos ter uma vermelhidão correspondente à época da menstruação, e logo que essa menstruação para, nós temos então uma diminuição nesse vermelhão que ocorre, porque as cepas bacterianas que existem na boca, de per si já causam alguma irritação que é facilitada nessa época da menstruação. Aí, ó, precisa ficar esperta, minha amiga. Agora, doutora Adriana, e as crianças, hein? Gengiva sangrando em criança. Deve ser uma coisa preocupante, né? Quais são as consequências? Bom, a gente tem, é preocupante sim, como o doutor Eduardo falou, cada vez que a gengiva sangrar, vale a pena você procurar um dentista e ver qual é o motivo desse sangramento, porque tem alguns motivos sistêmicos. Às vezes o paciente pode ter uma doença sistêmica que ajude no sangramento gengival. Mas, basicamente, o problema sempre está na higiene. E isso, Isabel, em todas as faixas etárias, desde o bebê. Por isso que a gente insiste tanto aqui para o bebê para a mãe fazer higiene no bebê, desde que ele nasce, assim, logo que possível. Claro que no primeiro mês dá um tempinho para a mãe se adaptar com aquele serzinho novo em casa, mas depois já vale a pena começar a higiene. Por quê? No bebê, por exemplo, se você passar a mão nos rebordos gengivais, você vai ver que tem várias reentrâncias. Então, quando para a sujeirinha ali, nessas reentrâncias, e essa sujeira fica por mais de 2, 3 dias, essa sujeirinha, essa comidinha que apodrece ali, ela solta ácidos que machucam a gengiva. Então, o bebê acaba tendo algumas regiões inflamadas ou mais suscetíveis à doença por causa dessa sujeira que ficou ali. Então, o que acontece? Às vezes a mãe vai limpar depois de um tempão, sem saber que tinha que fazer higiene antes e tal. Se a criança tiver com uma gengivite, ocorre um sangramento e a mãe se assusta muito. Normalmente leva no consultório para saber se tem alguma coisa e tal. E aí você vai ver, é só uma gengivite. Mas se você fizer sempre uma boa higiene, acaba não tendo sangramento. Aí nas crianças, a gente também pode ter uma gengivite que pode causar o sangramento, sim. Como pode ser, por exemplo, um processo de cárie tão grande que chega a destruir algumas partes perto da gengiva e pode também fazer um sangramento,
Ou também pode acontecer um sangramento porque dentro do dente cresce uma mucosa que também sangra e é bem dolorida. Então tem vários motivos para o sangramento. Mas a princípio, no dentinho de leite, a gente não vê muito a formação de tártaro. Quando existe é muito pouca, mas você não vê um processo de inflamação gengival tão grande como você já vê, por exemplo, no adolescente. Que daí, como o doutor Eduardo falou, o adolescente que está em plena fase de puberdade, ele está com os hormônios dele à flor da pele e aquela enxurrada de hormônios que às vezes está num pico bem alto, depois está lá embaixo e tal, não tem uma frequência, um equilíbrio hormonal, então facilita ainda mais uma sensibilidade gengival. E se o adolescente não tiver um rigor na higiene, tanto com escova como com fio dental, essa sensibilidade gengival com a gengivite que pode se instalar ali, tem sangramento. E aí a gente pode ter tanto um sangramento como dor gengival, por exemplo, ou até num adolescente estressado, prestes a prestar vestibular, o doutor Eduardo deve até poder falar melhor sobre isso. O adolescente, ele tem a gengiva sangrando com odor forte, normalmente com fedido mesmo, e muita dor. Muito sangramento. Então, assim, por causa do estresse, do hormônio e dessa fase de puberdade. E aí, nesse caso, o tratamento é bem sério. Tem que procurar um dentista quanto antes e aí não adianta só limpar. Aí tem que fazer um tratamento periodontal com um periodontista mesmo. Como é que é essa relação da coisa emocional com as gengivas sangrando? Bom, o estresse emocional, ele acaba trazendo um transtorno generalizado para o organismo. Nós temos muita liberação de adrenalina e a adrenalina faz com que a nossa vascularização em níveis terminais ela seja deficiente. Além disso, nós temos uma fabricação, nós temos uma produção muito grande de hidrocortisona e de cortisol. E o que acaba fazendo com que as nossas defesas imunológicas caiam muito. Então, se somam os fatores do estresse, muitas vezes a pessoa que fuma e que tem, como se diz, uma vida muito, como se diz, corrida e acaba, então, trazendo uma falta de vascularização, uma inflamação generalizada. Isso daí pode ser associado a hormônios, pode ser associado a vários fatores que vão transformar todo esse conjunto numa verdadeira bomba atômica que culmina por uma grande inflamação gengival e trazer grandes transtornos ao indivíduo, né? Pois é, né? Que não é nada gostoso esse negócio de gengiva sangrando, não. Não é nada bom, né? E tem consequências, né? Mais sérias depois, né? Pode até perder o dente, não pode? Pode sim. Na verdade, não a criança que tem os dentes de leite, ela não chega a perder o dente por problema gengival e falta de higiene. Mas o adolescente que não tem uma boa higiene, ele já pode começar um processo de doença que vai levar à perda desse dente. E às vezes acontece a perda do dente, Isabel, sem ter nenhuma restauração. Então, tem gente que fala assim, eu fui no dentista, mas eu não tenho cárie, não tenho nada, tô ótimo. O dentista falou que eu nem preciso voltar lá tão cedo. E isso não é real, porque na verdade a gente tem que estar sempre indo ao dentista para o dentista fazer a revisão. Porque não significa que você não tem cáries, que está tudo bem com a sua boca. Tem que olhar para ver se a gengiva está saudável também. E se tiver um mínimo de tártaro, não está saudável, tem que tirar. Sabe uma coisa que me aconteceu que eu nunca esqueci? Eu era mocinha, eu tinha a minha avó. E ela perdeu um dente. Minha avó já tinha 80 e tantos anos, perdeu um dente. Ela chorava copiosamente. Eu achei aquilo uma frescura, para falar português, claro, né? Minha avó é uma chata, que tá chorando aí com 80 e tantos anos que perdeu um dente? Mas hoje eu já aprendi aqui com os doutores que a minha avó estava certa. Eu tenho que ir agora, para aquele intervalinho, mas nós voltamos exatamente em 1 minutinho e 57 segundinhos, portanto, não saia daí. Vida moderna. Veja como a tecnologia influencia seu dia a dia sem que isso seja notado. Saiba o que as empresas vêm fazendo pela sociedade no quadro Inclusão Digital. Conheça os eventos mais incomuns com as invenções inusitadas. E fique por dentro dos desenvolvimentos tecnológicos com os bastidores da tecnologia. Apresentação Cristina Turnes. Participação Guido Orlando Júnior. Vida Moderna, você no comando da tecnologia. Terça, 9:30 da noite.
Oferecimento HQ Global Workplaces, o escritório alinhado com o futuro. O verdadeiro sabor da original moqueca capixaba pode ser encontrado em São Paulo, no restaurante Badejo. Aqui você encontra todos os pratos tradicionais do Espírito Santo, sempre preparados com ingredientes frescos e selecionados, vindos diretamente de Ilhéus. Venha apreciar os peixes e frutos do mar do restaurante Badejo. Restaurante Badejo, dos mares o melhor, São Paulo e Belo Horizonte. Atenção, empregos no Japão. Para você que é descendente de japoneses ou brasileiro casado com descendente, a Nissen possui colocação imediata nas melhores empresas em várias regiões do Japão. Muitas pessoas já foram conosco. Foi ótimo. Vou de novo com a Nissen. Providenciamos toda a documentação. E o melhor de tudo, a Nissen financia toda a viagem para você. Ligue agora, 287-6866. Nissen, o seu emprego no Japão. A tarde é nossa. Você quer saber mais sobre doenças psicossomáticas? Aquelas que vêm com origem e tem um fundinho emocional? Sobre isso você vai saber aqui na Tarde é Nossa. A tarde é nossa. Hoje, 2:30 da tarde. Oi, minha amiga, gengiva sangrando nas crianças e nos adolescentes é o tema de hoje aqui no seu Saúde Feminina. Estou aqui com muita alegria com o Dr. Eduardo Saba Chufi, que é periodontista e professor titular de periodontia da Unicastelo, e com a doutora Adriana Mazzoni, que é odontopediatra, né? A gente já falou bastante aqui sobre a inflamação na gengiva. A doutora até trouxe uma ilustraçãozinha aqui pra gente ver. Quer mostrar ali pro Vareta, doutora? Aqui, ó. A primeira aqui. A primeira de cima, tá vendo? Ali no quadradinho você vê como é que fica. Ui, desculpa. Como é que fica a gengiva com a inflamação, né, doutora? É importante, né, a gente ver a coloração, né? A gengiva que está inflamada, ela fica muito avermelhada. E o aspecto normal dela, normalmente é rosado, rugoso, e é bem grudadinho no dente. Então, se aquela gengiva está molenga, solta do dente, com aspecto vermelho, ela não está bem. Então, vale a pena você não esperar sangrar, não esperar chegar num ponto máximo de dor para procurar um dentista. Vale a pena você ver isso antes. Bom, e se a gente negligencia? Começou a sangrar a gengiva, não liguei, escovei o dente, sangrou um pouquinho, amanhã já passou. Então, se a gente negligencia, o que pode acontecer além da perda do dente, como a doutora já falou? Bom, os problemas gengivais, periodontais, eles podem ser vários. Então, se você negligencia a sua higiene bucal, você acaba por ter, podendo ter esses problemas que são de sangramento gengival, de gengivite, de doença periodontal, periodontite. E quando a gente negligencia todo esse problema e está frente a um problema mais sério, que é um problema associado a perdas ósseas e tudo mais, o dente pode ficar com mobilidade, vocês podem passar a perceber que o dente começa a ter uma movimentação além daquela normal, porque todo dente se mexe um pouquinho, mas bem além daquela normal. E amolece, né? Isso, ele começa a ficar com mobilidade e a pessoa começa a ficar insegura, porque os dentes começam a se soltar. É como se o organismo quisesse expulsar esses dentes, né? Antigamente era dado um nome de piorreia para esse tipo de situação, né? E na realidade não se conhecia bem a doença periodontal, então tudo que tinha saída de pus se dava o nome de piorreia. Hoje nós chamamos de doença periodontal e as pessoas que têm esse problema devem procurar um cirurgião dentista para que ele trate esse problema, que é um problema seríssimo, existem complicações graves. Hoje nós sabemos que essas doenças são fator de risco para acidente vascular cerebral, são fator de risco para problemas cardíacos como as coronariopatias isquêmicas, o infarto. Também pode, como se diz, ser um fator de risco para uma situação de parto de crianças prematuras com baixo peso. Também existem problemas do organismo todo que podem ser favorecidos justamente pelo que se fabrica nesse tipo de doença, que é a doença periodontal. Então, jamais negligenciem um sangramento gengival, vão atrás de um cirurgião dentista para que ele as oriente ou os oriente da melhor forma possível. Bom, pelo jeito, o doutor já está respondendo aqui para a Carla de São Paulo, mas eu vou fazer a pergunta da Carla para a doutora, só que vai ser depois de ver aquele nosso indicador de saúde. Vamos lá, Irineu.
Produtos MAN para a saúde bucal de seu filho são os melhores do mundo, da escova de dentes ao copinho. Saúde para o seu bebê, conforto para você. Eita, cada criança bonita que tem nesse indicador de saúde, né? Tudo com os dentinhos saudáveis, viu? Ó, a Carla tá perguntando, doutora, o que fazer quando uma criança tá com sangramento na gengiva? O doutor já falou, leva no dentista, mas antes disso tem alguma coisa para fazer? Tem, Carla. Você pode tentar experimentar primeiro, tentar higienizar os dentes do seu filho. Então, eu não sei a idade exatamente da criança, mas se tiver só os dentinhos de leite, então você vai com a escova daquela maneira que a gente já mostrou aqui, ou coloca o seu filho no colo e tenta fazer uma boa higiene, ou com ele de pé mesmo, você pode ir por trás e tentar fazer uma boa escovação. O ideal seria que você fizesse movimentos como de vassoura, tá? Varrendo mesmo o dentinho. Mas se você vê que está muito complicado, porque às vezes a gente sabe que na prática não dá para fazer efetivamente a maneira correta. Então, você pode fazer movimentos circulares, que aí você consegue higienizar bem todos os dentes, principalmente a região que está sangrando. Mas todo mundo escova o dente assim de trenzinho, né, doutora? Mas não é o jeito certo. Não é. Até porque de trenzinho você pode depois fazer uma retração gengival e no futuro ter outras consequências. Mas, no caso da Carla também, vale a pena daí, nesse caso, Carla, você pegar o fio dental e naquela região que está com o sangramento e passar o fio dental suavemente, porque é claro que a criança nunca aceita muito fio dental, porque uma vez ou outra alguém pode machucar. E uma gengiva com gengivite, ela é mais dolorida. Então, é claro que a gengiva que está sangrando vai doer um pouco mais que o normal. A gengiva normal, você pode passar, quando ela está saudável, você pode passar o fio dental que não dói. Então, pega o fio dental, vai suavemente, abraça o dentinho do seu filho de um lado e passa o fio de um lado para o outro, vira pro dente do lado, passa da mesma maneira. Eu acho que a gente trouxe alguma coisa aqui, depois eu mostro, eu não tenho certeza. E aí, vale a pena, com o fio dental, você vê se você consegue eliminar esse sangramento. Se com o fio dental e a escovação não eliminar, então aí procura um cirurgião dentista sim. Mas a princípio, o que acontece muito é que as crianças que têm febre, e principalmente nessa época que a gente está com esse tempo louco, que um dia faz sol, outro dia faz frio e tal, as crianças vivem doentes, né? E a criança que tem febre, dor de garganta ou infecçõezinhas dessa natureza, elas costumam ter a gengiva um pouco mais edemaciada, porque fica mais sensível mesmo. Doutor Eduardo, até se quiser falar mais alguma coisa a respeito, mas ela fica com o lábio bem avermelhado, ressecadinho, e a gengiva da mesma maneira. Às vezes porque respira muito pela boca, então resseca a gengiva e a gengiva fica mais sensível também. Também tem isso, né? Tem que ver se não é uma coisa passageira por causa de alguma doencinha infantil. E tem a Adriana Charada, doutora, aqui lá de São Sebastião, que ela quer saber, doutor, se existe alguma coisa que faça estancar o sangue até chegar ao dentista mais próximo. Mas sangra tanto assim que precisa estancar? Bom, gente, existem situações agudas, situações de abscessos gengivais, de abscessos periodontais, de discrasias sanguíneas associadas às doenças periodontais que fazem com que nós tenhamos um sangramento em abundância. O ideal é, como a doutora Adriana acabou de dizer, é procurar fazer uma boa higiene bucal. E o interessante é que quando você tem uma inflamação gengival e começa a querer fazer uma boa higiene bucal, o que vai acontecer? No momento que você está fazendo, você tem um sangramento maior e tem uma dor maior e tem, como se diz, uma sensação de que você está fazendo a coisa errada. Mas o que deve ser feito é remover aquela massa de bactérias que fica entre a gengiva e o dente, que é conhecido como placa bacteriana ou biofilme dentário. Removendo essa placa, vocês vão conseguir o quê? Paulatinamente que cesse esse tipo de sangramento. O que não pode fazer é se acovardar, porque começou a haver um sangramento maior na hora da escovação ou porque doeu, a pessoa volta para trás, deixa de fazer a sua higiene bucal, deixa de penetrar com as cerdas no espaço entre a gengiva e o dente e esse tipo de situação se agrava. Se vocês tiverem um sangramento em abundância, um sangramento muito grande, a melhor coisa que vocês têm que fazer, isso já seria uma condição atípica, deve-se fazer uma compressão e ir correndo ao profissional cirurgião dentista para que ele veja o que está acontecendo, porque não é uma situação normal de rotina. Agora, o tratamento não é só higienizar, né, doutor? Vai no dentista. O que o dentista faz? O que o dentista vai fazer?
Na realidade, ele vai ensinar a metodologia para cada tipo de indivíduo, para cada tipo de arcada em relação à higiene bucal, que é fundamental. Segundo, ele vai fazer uma raspagem, uma desintoxicação dos tecidos sementários, aqueles que estão abaixo da gengiva e no dente, na raiz do dente. Essa desintoxicação, ela é procedida da seguinte forma: o profissional, através de instrumentos, faz uma raspagem daquela superfície, removendo os cálculos, que são os tártaros, né? E esse tártaro ou cálculo que estão ali abaixo da gengiva vão sendo colonizados, populados por mais biofilmes bacterianos que vão degradando mais ainda os tecidos. Além disso, o profissional deve fazer um ajuste da mordida do indivíduo, que a gente chama de ajuste oclusal, e deve proceder à remoção de todos os fatores que possam estar perpetuando esse tipo de condição. A examinar o conceito médico, examinar o conceito bioemocional do indivíduo e a condição dentária principalmente. Enfim, é todo um conjunto de situações que vai levar o indivíduo à cura. Ok, eu tenho uma pergunta da Aparecida de Bauru, que foge um pouquinho aqui, mas é que a pergunta me deixou um pouco preocupada. Então, doutora, Claro. a Aparecida de Bauru diz que está com uma bola de sangue no céu da boca e ela quer saber o que pode ser. E ela coloca aqui: eu tomo remédio para depressão e para diabetes. Então, Aparecida, normalmente os antidepressivos, eles deixam a gengiva mais suscetível a sangramento mesmo. Então, já tem esse fator aí. Então, sua gengiva deve estar mais sensível. Agora, em relação a essa bola de sangue, eu não posso te dizer sem ver. Seria interessante você procurar mesmo o seu dentista o mais rápido possível para ele poder diagnosticar isso para você, tá? Agora, de qualquer maneira, já que você toma esses remédios, é bom você saber que a sua gengiva é mais sensível e deve sangrar mais que o normal de uma gengiva saudável. Por causa do antidepressivo? Por causa do no caso? antidepressivo. Não sei se o Dr. Saba pode falar mais alguma coisa. Diabetes também? O diabetes, na realidade, ele acaba formando aqueles produtos que fazem com que a nutrição seja deficiente, né? Os AGEs e os receptores de AGEs, né? Que acabam, que são os produtos finais de glicolização não enzimática e no final que acabam detonando mesmo os tecidos. Além disso, o diabetes tem um enrijecimento dos vasos, acaba ocasionando uma falta de nutrição. Existem colônias bacterianas específicas que vão crescendo em abundância quando o indivíduo é diabético. Enfim, o indivíduo diabético, ele deve sempre estar controlado por um profissional cirurgião dentista para que isso não evolua. E tudo aquilo que a doutora Adriana falou realmente corrobora, aumenta sobremaneira. Então, ela é diabética e, além do diabetes, ela toma antidepressivos, que são, como se diz, causadores de hiperplasias gengivais, que favorecem toda uma inflamação gengival. Então, ela está realmente... Pode ser mesmo uma consequência numa que ela condição tem, né? somatória. É melhor, ó, Aparecida, vai logo no dentista, já se livra, já fica sabendo o que é, não fica encucando a cabeça. Eu fiquei preocupada com a sua pergunta, eu estou tão longe, né? Um beijo para você, viu? Um beijo para todo mundo aqui que participou hoje do programa, muito obrigada. Eu quero, antes de encerrar, lembrar você que no meu site, www.isabelcom2ls.com.br, você encontra toda a programação de saúde feminina para uma semana e você pode assistir a um programa saúde feminina, sempre um programa por semana no meu site, tá? Muito obrigada, doutor Eduardo Saba Schuff, periodontista, doutora Adriana Mazzoni, odontopediatra, e amanhã nós vamos falar aqui sobre um tema super interessante: como cuidar da sua pele no inverno, hein? E você não pode perder. Fique agora com a Sula Miranda. Um beijo, até amanhã.